simplesmente falar de um Abraão, falar de Davi, não é falar de um Absalão, falar de Davi não é falar de um Salomão, cujo teve muita sabedoria, mas falar de Davi, queridos irmãos, não é falar de um homem natural, porque nós sabemos que Davi foi um homem que em todo o tempo, enquanto viveu, foi um homem que fez a diferença em várias áreas da sua vida. Davi teve a primazia de Deus, Davi teve a essência de Deus, Davi teve o carinho de Deus, Davi teve a honra de exercer para Deus aquilo que talvez aos olhos humanos seria impossível. Quando eu e você exercemos um cargo na igreja, nós ficamos preocupados. Quando nós exercemos duas funções na igreja, a preocupação aumenta. E quando nós exercemos uma função de maior porte, os cabelos começam a branquejar. E quando nós começamos a exercer várias funções, nem se fala. Mas quando eu olho para a vida do rei Davi, queridos e amados irmãos, nós vemos que Davi, ele era um hábil guerreiro. Davi, como se não bastasse em ser somente guerreiro, Davi ficou conhecido como um dos maiores profetas. Davi, queridos irmãos, não foi só profeta, mas a terceira função que Davi exerceu, Davi foi um dos maiores poetas. Davi não somente como poeta, mas Davi também foi um dos grandes profetas. Davi exerceu várias funções, e como se não bastasse essas quatro funções, Davi teve a graça de Deus de ter sido escolhido para liderar a nação de Israel como segundo rei de Israel, depois do fracassado rei Saul. Então, quando eu olho para Davi, queridos, nós entendemos que aqui estão as qualidades que todo ser humano, que todo homem, que toda mulher gostaria de ter. E Deus tem poder para nos capacitar, porque Deus é o Deus que nos capacita segundo a sua vontade. E eu gostaria de falar um pouco sobre alguns segredos que existia, não somente Davi, como também na harpa, no instrumento que ele manuseava. E eu quero começar aqui pela harpa. Quando nós vemos e estudamos sobre a harpa, nós entendemos que a harpa não é um instrumento que foi originado ontem. A harpa, ela foi criada há 3.000 antes de Jesus Cristo vir a esse mundo e pisar sobre a mesma. A harpa, ela foi criada 3.000 antes de Jesus Cristo vir a essa terra. E quando nós observamos, queridos irmãos, a harpa, ela começou a aparecer 700 anos depois da formação original. E quando nós começamos a estudar um pouquinho sobre a harpa, só no ano 1500 depois da sua formação é que começou, queridos e amados irmãos, a harpa se tornar um instrumento em alta evolução. A harpa era um instrumento que poderia todos os instrumentos faltarem nas melodias sinfônicas, nas músicas do passado, mas a harpa, ela jamais poderia faltar, porque se a harpa faltasse, a melodia não saía com perfeição. E nós podemos, queridos, ver que as harpas que foram criadas, elas foram, queridos, criadas com uma característica única. Existiam 7 tipos de harpa. Eu não lembro de todas, mas a primeira harpa é a harpa a laser, a última harpa, a harpa laser, a segunda harpa, hoje nós conhecemos como a harpa paraguaia. Existiam outras harpas, a harpa cromática, existiu outra harpa que se tinha o nome a harpa de pedais, que foram a primeira total de 7 harpas. Mas eu não gostaria de falar das qualidades ou das marcas de harpas. Mas nós, quando olhamos para uma harpa, nós vamos ver só uma característica definida. Qual é a característica do instrumento harpa? Todas as harpas, quando você olha nela, ela tem 3 cantos. Não tem outro formato diferente. Quando você olha para a harpa, só tem um formato igual. Mas quando nós olhamos para a harpa de Davi, a Bíblia diz que a harpa de Davi, queridos irmãos, ela era diferente. E é sobre esta harpa que eu quero falar. O primeiro segredo da harpa de Davi. Por que a harpa de Davi era de um segredo? Porque, queridos irmãos, a harpa de Davi, ela não foi feita pelas mãos de um artesão. A harpa de Davi não foi feita pelas mãos de um escultor. A harpa de Davi, ela não foi feita pelas mãos de uma pessoa que tinha a profissão de carpinteiro. A harpa de Davi, queridos, se nós observarmos com
pastor. Amém? A Bíblia diz, querido, que Davi ele viveu 1096 a 797 a.C. Apesar da harpa, ela ter saído 3000 a.C., a Bíblia diz que a harpa de Davi, ela tinha um segredo. Qual o segredo, pastor? A harpa de Davi foi construída por ele mesmo. Amém? A harpa de Davi, ela tinha um segredo diferente, porque ela não tinha sido construída por mão de homens naturais. A harpa de Davi, ela tinha esse segredo, porque ela não foi construída dentro de uma marcenaria. A harpa de Davi não foi construída, queridos irmãos, na loja de um artesão, mas a harpa de Davi, segundo os estudiosos, ela foi construída lá no meio, onde Davi estava sempre trabalhando, no campo. Não sei de qual madeira Davi usou, mas uma coisa eu tenho certeza: se Davi era pastor de ovelha, e se Davi fez a harpa com as suas próprias mãos, alguém dos céus, aleluia, esculpiu a harpa e falou: pode fazer, porque essa vai ser aprovada. Pode fazer segundo este modelo, porque esse modelo, Davi, quem está te dando sou eu. E quando você chega no capítulo 7 de 2 Crônicas, você vai ver no versículo de número 6, 4.000 cantores adorando, tocando a Deus com harpas, e a Bíblia diz que essas harpas tinham todas sido feitas e elaboradas por Davi, e a Bíblia diz que quando eles começaram a adorar, queridos, a palavra do Senhor Jesus Cristo nos fala em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 1, que eles louvando com harpa, eles adorando a Deus com harpa, e parece que eu vejo, queridos e amados irmãos, os arpistas tocando e sentindo a presença de Deus, e sentindo a presença de Deus e tocando, mas parece que eu vejo os arpistas no seu coração entendendo: o nosso grande rei Davi não está mais entre nós, mas essas armas foram esculpidas pelas suas mãos, e parece que eu vejo agora, queridos e amados irmãos, Deus honrando a fé de Davi. A Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 7, que quando os sacerdotes, queridos, estavam na casa de Deus adorando, Salomão começou a orar, Salomão começou a interceder, e de repente a Shekinah de Deus começou a descer o tabernáculo, de maneira que os sacerdotes não conseguiram ficar tocando dentro do templo, tiveram que sair para fora, porque a presença de Deus, aleluia, era forma esplendorosa, a unção de Deus era grande, a unção de Deus, queridos irmãos, era sobrenatural, e o Senhor me revelou aqui esse primeiro segredo. Muitas coisas são feitas por mãos humanas, e quando algo é feito por mãos humanas, nada acontece. Mas a harpa de Davi, ela tinha esse segredo, ela tinha essa essência, porque ela foi construída pelas suas próprias mãos. O que Deus quer dizer comigo e com você nessa noite? O que é isso, Regivaldo? O que Deus quer dizer para você nessa noite? Que é chegado um momento de eu e você falarmos, de esperarmos que o nosso irmão faça tudo para nós, ou que alguém venha de algo de novo para nós, de uma pesada. Chega um momento na nossa vida que é necessário nós arregaçarmos as mangas. Chega um momento na nossa vida ministerial que é necessário nós levantarmos e sacudirmos a poeira e dizer: Deus, até hoje alguém fez por mim, até hoje alguém orou por mim, mas a partir de hoje eu farei, aleluia, eu pagarei o preço, eu orarei, eu buscarei, eu intercederei e eu verei a minha vitória com o meu esforço, porque é assim que Deus quer. Há momentos da nossa vida que Deus quer. O primeiro segredo da harpa de Davi é que ela tinha sido construída pelas suas próprias mãos. Está vendo essa pessoa que está do seu lado? Ela não foi construída, querido, simplesmente por mãos humanas. Esse ser humano vivo que está do seu lado foi construído pelas mãos do grande escultor chamado Yahvé, o Eu Sou, o Deus, o Senhor dos Senhores. O segundo segredo da harpa de Davi, queridos e amados irmãos, que eu vejo é que a harpa de Davi, aleluias, ela era um instrumento recém. Todas as harpas tinham 3 cantos. E eu andei observando, queridos e amados irmãos, todas as harpas uma vez tendo 3 cantos. E eu comecei a estudar sobre a harpa de Davi. E
o Senhor me revelou um segundo segredo sobre este instrumento tão lindo que Davi tocava. E eu descobri que a harpa de Davi, ela não tinha 4 ângulos, ela não tinha 4 cantos. A harpa de Davi, ela não tinha 2 cantos. A harpa de Davi não tinha 3 cantos como as demais. A harpa de Davi só tinha um ângulo.